Eu tenho uma pergunta, eu queria fazer uma colocação e ver se tu concorda comigo, já que você acompanha esse mercado muito mais do que eu, né? Eu estava pensando em outras evoluções tecnológicas, né? Pensando nos smartphones, computadores, enfim. A gente tem um modelo em microeconomia que chama competição monopolística, Pedros, que é quando você tem uma commodity, né, ou um bem que é parecido, mas por causa do marketing, por causa do valor simbólico, eles têm valores diferentes e têm adoções diferentes. Você pensa nos fãs da Apple, por exemplo, e tem Samsung, você tem os outros competidores, tem os chineses, enfim. Então, você acha que é possível que a gente veja um mercado de IA meio parecido com, sei lá, o mercado de smartphone, em que você tem uma série de fãs ou de pessoas que estão ali super entusiasmados com o ChatGPT, por exemplo, ou com o Claude, ou com o DeepSeek, né? Que eu vi muitos socialistas defendendo muito o DeepSeek como a vanguarda chinesa aí no mundo. Como é que você vê, possivelmente, esse mercado se desenvolvendo no futuro? Eu acho que é possível, sim. A gente vai ter... As pessoas vão escolher IA, em alguma medida, por modelos que têm mais personalidade. O DeepSeek tem uma personalidade ou afinidades ideológicas. Eu vou escolher o modelo dos camaradas, né? Não sei. Eu acho que isso vai ser um fator. O DeepSeek, quando ele pensa alto, de novo, vai lá, ativa o Deep Think, faz uma pergunta complexa e, manda ele resolver cruzadinhas. Que é basicamente cruzadinhas, em vez de você dar uma resposta, você tem que testar diferentes possibilidades várias vezes. Você vai e volta, dá uma resposta, pensa bem, altera, muda, testa, etc. Isso é um negócio que o GPT-4o não consegue, o Gemini não consegue, mas o DeepSeek resolve cruzadinha. Parece um negócio meio banal. Ontem eu fiz um exemplo, né, que ele demorou 13 minutos para resolver um equivalente a uma cruzadinha ali do UOL. É muito tempo, né? Imagina, você coloca um prompt lá, 13 minutos depois sai a resposta. Mas o fato dele testar diferentes caminhos, refletir, né, mas basicamente dar a nota para a própria resposta dele é um negócio impressionante. E abre a possibilidade de diversas outras aplicações. Então, eu acho que a personalidade, conversar com ele, ver ele, wait, não é por aí, né? Alternativamente eu posso ir por isso. Ontem eu fiquei fazendo um negócio com ele que ele falou assim, meu Deus, eu cheguei, ele não falou meu Deus, né? Mas ele falou assim, cheguei num dead end. E aí ele meio que cansou de tentar achar a resposta, me deu a resposta. Eu achei isso muito fofo, né? Talvez eu tenha um viés pró-DeepSeek, porque eu acho ele simpático. E aí eu acho que eu vou pegar esse gancho da Débora, porque eu estava aqui com a pergunta na ponta da língua e ela fez mais ou menos a pergunta que eu ia fazer, que é sobre as escolhas ideológicas do usuário, né, então agora tem um DeepSeek comunista, como se a China fosse comunista ainda. Enfim, mas também tem muita gente que, enfim, ideológica, militante, fazendo testes, né, ao vivo, nas redes e tal, tentando criar armadilhas, né, para as inteligências, para mostrar como as respostas vêm com viés ideológico, né? E eu queria tua ajuda para ou confirmar ou desmistificar o quanto as respostas de um ou de outro modelo são enviesadas mesmo ou não. E aproveitando, eu acho que, enfim, embora nosso público seja super sofisticado e antenado e tal, eu queria explorar um pouquinho o que é a AGI. Porque eu acho que se esse é o fim dessa corrida atual, né, não é o fim, mas enfim, é o objetivo atual da corrida que está disparada. Eu acho que é muito importante a gente tentar entender o que seria isso, porque a gente está todo dia, nossa, já demos mais um salto. O que é esse grande salto, então, que está no horizonte? Acho que isso pode ajudar a gente aqui. Bom, acho que para as duas coisas. O primeiro, ele efetivamente tem algumas travas ideológicas, né? Você pode ver no Instagram, no X, tem um monte de exemplo. O que aconteceu em Tiananmen Square? E até se você falar de um jeito meio
você conhece aquela foto de um cara, né, na frente de um tanque? E aí ele meio que não responde. Se você olhar ao vivo, ele começa a responder e dá pau. Na verdade, não é o modelo que não sabe, é o chat, o DeepSeek.com, o aplicativo, ele tem meio que uma camada por cima que impede que o modelo responda. Se você rodar o mesmo modelo na sua máquina, ele não tem essa trava. É um pouco como o próprio Gemini. Durante as eleições, se você perguntasse sobre qualquer candidato a prefeito de São Paulo, ele não dava uma resposta, porque ele não queria se envolver em política. Mas se você usasse a API do Gemini, né, se você rodasse ele de outra forma, ele tinha essa resposta. Então, os modelos têm respostas, mas o jeito que o DeepSeek escolheu rodar ele, né, para o público tem essa trava. Mas você pode dizer também que as travas que existem nos modelos ocidentais, elas existem também. Eu ia perguntar isso, Pedro. O ChatGPT me parece um pouquinho social-democrata, assim, sabe? O ChatGPT... Tudo é justiça social. Se você fizer uma pergunta... O ChatGPT é um liberal de São Francisco. Inclusive, tem uma pesquisa de um cara chamado David Rosado, que ele fez meio que o teste ideológico dos diferentes modelos, e eles são todos progressistas e nos costumes liberais na economia. Então, todo o escândalo que teve o Gemini na geração de imagens, né? Lembra quando eu falava assim, gere soldados na Segunda Guerra, aí ele colocava uma soldada negra, outra indígena, essas coisas e tal. É porque não era que o modelo era ruim, é porque alguém programou no Google, né, depois do prompt, colocava a frase, lembre-se de deixar o grupo diverso etnicamente. Então também é um viés no modelo, os modelos ocidentais têm vieses também, é só que a gente está mais acostumado com isso, né? A água a gente não presta atenção e o modelo chinês é mais na sua cara quando ele trava. E sobre a inteligência artificial geral, a gente tem 3 horas, eu acho. Isso aí, vamos nessa. Mas a gente, assim... Eu vou jogar uma ideia, eu acho que eu quero opiniões de outras pessoas também, mas jogando meu hot take controverso, que eu acho que é a minha função, né, normalmente nos debates, é ser a pessoa que fala coisas controversas, é que eu acho que inteligência é um negócio meio superestimado. Tem uma entrevista muito boa, inclusive depois eu posso deixar o link lá de uma entrevista do Tyler Cowen, que é um economista que eu gosto bastante, que ele fala que inteligência não é o gargalo da humanidade. A África subsaariana não tem água potável e todo mundo sabe a solução. A ideia é que a gente não tem inteligência para resolver a maior parte dos nossos problemas, seja em empresas, seja, né, em governos, etc., ela carece de evidências. Então, eu vou muito na linha do que o Sam Altman diz, é que a gente vai chegar a AGI, ou seja, a gente vai desenvolver um modelo que, por diferentes parâmetros, raciocina tão bem quanto um humano de alto nível em uma série de tarefas, mas isso não vai mudar o mundo. E eu acho que isso que é o mais interessante. Então você é um adepto da tese de que o nosso problema hoje é o entulho burocrático, vamos dizer assim, de que a gente tem tecnologia para avançar as coisas de maneira rápida e ágil, mas a gente está levando mais tempo para fazer certas coisas, como construir pontes, estradas, inauguração de tem um clássico exemplo, né, que a inauguração do banheiro do metrô de Nova York levou, sei lá, 4 anos, enquanto que construir uma linha, sei lá, 50 anos atrás era muito mais rápido. Eu acho que isso é parte do problema. Eu acho que a IA não vai resolver muito dos problemas do mundo de átomos. Então, pode ser que a gente corte o tempo para descobrir uma nova droga em 5 anos, mas a gente vai precisar fazer teste clínico, a gente vai precisar aplicar nas pessoas para ver se funciona ou não, né? A gente vai ter que ter aprovação da Anvisa. Lidar com negacionistas da vacina. Vai ter que lidar com negacionistas, enfim. Eu acho que... não é tão automático, tão obviamente automático esse negócio, chegamos ao AGI, a sociedade mudou. Mas isso para dizer que eu acho que a gente está bem próximo. Eu concordo com as pessoas que antes de 2030, 90% de certeza, a gente vai ter essa inteligência artificial geral.